Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da jornada Minha Casa GPS. Meu nome é Bruna, sou arquiteta, especialista em projetos e obras GPS. E hoje a gente vai falar sobre a escolha do terreno. Essa é a nossa primeira aula, teremos mais 2 aulas aí durante essa semana. Eu peço para que vocês assistam todas, uma é sequência da outra, tá? Para que vocês consigam realmente o resultado que eu espero, que é tomar a sua decisão aí na hora de construir. É preciso que você conheça todo esse processo, tá bom? Então, para quem é destinada essa jornada, para você, uma pessoa comum, que tem o desejo de construir a tua casa, está ainda indeciso, né, no sistema que você pretende escolher para a execução, mas que sim cogita a construção com EPS, mas ainda quer tirar suas dúvidas, quer entender um pouco melhor como funciona esse processo, isso é para você, tá? As obras GPS, elas cresceram assim muito no nosso, principalmente no último ano, né? Mas nos últimos anos ganhou um espaço enorme no mercado. Isso se deve as grandes vantagens do sistema, né? Vocês já devem ter escutado falar um pouquinho, não vou nem entrar muito nesse mérito, né? Mas as obras GPS, elas realmente têm uma vantagem muito grande quando comparada às obras convencionais. Então, a gente consegue redução de custo, redução de tempo, conforto térmico, enfim, várias vantagens, né? Quando comparadas aí ao nosso sistema convencional. E por isso, essa grande procura e esse grande crescimento dentro do mercado. Eu acredito que você também chegou até aqui ou conheceu o EPS e quer buscar mais informações por conta disso, por conta aí das suas vantagens, né, quando comparado a uma obra convencional. E aqui eu realmente quero que você entenda quais são os passos que você precisa dar para chegar até uma obra dessa, uma obra de sucesso, porque toda obra ela exige aí um processo, etapas, né? Ela é composta por etapas e a gente não pode pular, tá? E às vezes negligenciar uma ou outra etapa vai te levar a ter problemas futuros. Então é importante que você tenha tudo já bem planejado, que você percorra aí, né, realmente essas etapas da forma correta, tá bom? E nessa semana eu vou estar mostrando isso para vocês. Eu quero que vocês entendam quais são as etapas aí que vocês precisam percorrer e ao que você precisa se atentar também, né? Porque tem alguns detalhezinhos aí que às vezes passam despercebido por aquele que é mais leigo. Então é importante saber que toda informação ela vai te levar para algum lugar. Então a gente precisa estar atento e aqui eu vou trazer para vocês as principais informações para esse momento, ok? Então você não precisa ter conhecimento técnico nenhum em obra, muito menos em obras de EPS. O que eu vou apresentar aqui para vocês já vai trazer uma clareza aí dentro desse processo, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje eu atendo, só no último ano aí, eu atendi mais de 40 clientes que fizeram projetos comigo. Entre projetos e obras também, algumas obras eu executei, eu acompanhei, fiscalizei, treinei equipe, eu juntamente com a minha equipe da minha construtora, tá? E os nossos clientes, hoje o que a gente escuta, né, desses clientes, assim, são coisas boas, na maior parte do tempo apenas coisas boas, né? Os clientes, eles realmente, eles são muito satisfeitos com o método e por isso que a gente continua aqui, né, na busca por sempre trazer informação para vocês, sempre estar apresentando mais sobre o método, sempre estar mostrando as coisas novas, porque é algo que é sensacional, o sistema ele é sensacional, mas ainda existe muita coisa errada aí no mercado. E aí que acaba, né, que um sonho às vezes vira um pesadelo, né? Então, ter um profissional aí do seu lado, conhecer todo esse processo é muito importante e sem dúvida alguma é o que vai te trazer sucesso aí na execução dessa obra, tá bom? Vou iniciar aqui então pelo conteúdo, tá? Agora a gente vai começar a falar realmente do conteúdo de hoje. Então, nessa primeira aula,
Até agora eu só falei, né? Foi só uma apresentação. Nessa primeira aula, vou diminuir aqui a minha tela, tá? A gente vai falar sobre o caminho na escolha do terreno para sua casa de EPS. Gente, primeiro passo na vida, tá? Você pensou em construir, você tem seus sonhos, você tem os seus desejos, e aí? Qual é a primeira decisão a tomar? Você vai buscar o terreno. Só que não é simplesmente comprar um terreno. Você precisa escolher o terreno corretamente, tá? E nem sempre um corretor vai ser a melhor pessoa para te ajudar nesse processo. Então, o ideal é que se tenha um arquiteto ou um engenheiro nesse momento da compra. É que você tenha e receba uma consultoria para a compra do terreno, tá? Esse é o primeiro passo. Caso não seja possível que você contrate essa consultoria, então você vai seguir aqui o que eu vou te falar, ok? Você vai realmente aí aprender a comprar um lote da forma correta, tá? Como eu falei, não é simplesmente olhei e gostei. Aqui eu falo que a escolha do terreno é uma das principais coisas a se pensar quando decide construir a sua casa de EPS ou qualquer outra casa. Muitas vezes esse momento ele pode sim estar camuflado pelas emoções. Então é como eu falei, putz, gostei, nossa, eu já me imagino aqui, gostei do entorno, que não é assim que se escolhe o terreno, tá bom? Então é importante ter um olhar crítico e seguir aí esse passo a passo que eu vou passar para vocês agora. Bora mergulhar lá. Pontos a serem analisados. Vou puxar minha tela aqui. Primeira coisa, vocês precisam já estar pensando no projeto. Sim, eu preciso imaginar já o que eu quero para a minha casa. O que eu almejo nesse projeto? Quantos cômodos eu quero ter? Quantos quartos? Eu quero uma casa térrea, eu quero uma casa sobrada. Eu quero espaço no quintal, eu quero uma piscina, enfim, tá? Já imaginar o que vocês desejam ter neste projeto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a localização. Então, a gente vai entrar detalhadamente em cada um desses pontos, tá bom? Localização, o lugar onde vai estar aí inserido o teu lote. O tipo de solo, é uma análise onde a gente vai saber se a fundação daquela casa vai ser necessária uma fundação mais profunda, se aquilo ali vai encarecer a tua obra, tá? Então, análise do tipo de solo, topografia do lote, a gente vai analisar então a declividade, se é um terreno plano, se ele é aclive, se ele é declive, como é que está a situação desse lote. Legislação, que eu acabei de ver que escrevi errado aqui. O que seria legislação são as leis municipais e as leis de condomínio também, recuos, taxa de ocupação do lote, enfim, toda a parte burocrática. Posição do sol, então onde que esse sol nasce, onde que ele deita ali, se pega a frente do teu terreno, pega a lateral, se tem alguma coisa tapando esse sol, né, prejudicando que ele chega até o seu lote. E a documentação, também, que é outro item super importante. Então, ver se esse imóvel já possui matrícula, se ele não está alienado, se está tudo ok, né, para que ele seja realmente ali seu e para que não te gere problemas ali no futuro, tá? Agora a gente vai entrar um por um, tá bom? Vamos falar aí bem detalhadamente de cada um desses pontos. Se atenta porque realmente é importante que cada um seja analisado aí da forma correta, tá? Projeto, nosso primeiro ponto a ser analisado. Então vamos lá. Que tipo de imóvel você deseja construir? Você quer uma casa térrea? Você quer uma casa de 2 pavimentos ou até mais? Às vezes você tem um desejo de ter um subsolo, de construir alguma coisa na parte de baixo. E nem sempre, por exemplo, um terreno plano vai ser a melhor opção. Às vezes um terreno que tem ali um aclive ou que tem um declive seja a melhor opção. Então, pensar, né, nisso que você quer para casa. Quantos quartos você precisa
quantas salas, se você quer esse espaço integrado, quer piscina, quer ter espaço de jardim, quero ter espaço para plantar uma hortinha ali, ou ter umas árvores frutíferas, ou não ligo para um espaço verde. Quais as necessidades da tua família? O que vocês precisam? Aí não é sonhos, tá? Não é aquilo que você almeja, mas o que você necessita. Às vezes vocês têm alguma necessidade específica. Coloque-a no papel, tá? Aí sim, quais os desejos e sonhos? Aí a gente está falando mais daquilo que é necessário. Aí vocês podem dar uma voada, tá? Coloque também os seus desejos, aquilo que você sonha dentro do papel. Pode ser que hoje você não consiga executar, mas futuramente a gente já pensa no projeto, no futuro também. Futuramente, você pode estar querendo tirar, né, esse sonho do papel, trazendo para a realidade. E se isso não tivesse sido previsto no momento do projeto, ainda mais para uma casa de EPS, isso pode impossibilitar que você consiga executar, que você consiga colocar esse sonho aí em execução, tá? Que tipo de vista você quer ter? Tem clientes aí que sonham, quero acordar, ter uma vista verde, de mata. Então, você tem que saber onde seu terreno vai estar inserido. Tem que ser em algum lugar onde você vai ter realmente essa vista, tá? Os hábitos, né? Os hábitos da sua família, se vocês têm algum hobby específico, se vocês costumam ficar bastante em casa, se vocês recebem muitas pessoas em casa. Então, os hábitos. Quanto pretende investir na construção? Esse é um dado super importante, tá? Então, dentro aí do projeto, a gente já começa a pensar em custo de obra. Então, se você falar para o profissional que vai te orientar depois que você tem 300 mil para gastar, ele vai buscar projetar uma casa ali dentro dessa sua possibilidade, tá? E a escolha do terreno, ela influencia também aí nesse valor que você tem para investir, tá bom? Agora, a gente vai passando e vocês vão entendendo o porquê. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai realmente colocar na ponta do lápis ali, ó. Gente, pega papel, caneta, lista. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, enfim, tudo que eu coloquei aqui, vocês coloquem na ponta do lápis, tá? Segundo passo, então, que a gente falou, que é sobre a localização. Aí, a gente entra naquela questão de onde está o terreno, né? Onde está inserido o terreno. Nem sempre um lugar, um bairro bom vai ser a melhor opção para você, nem sempre um condomínio fechado vai ser a melhor opção para você. Você tem que entender o que aquele local te proporciona, tá? Então, vamos lá. Em que região? Às vezes você já está pesquisando esse terreno, a gente vai analisar então essa região, tá? Como que é a segurança nessa região? Se for bairro aberto, como que funciona? Tem aquele guardinha que fica passando ali à noite? Ou simplesmente não tem segurança nenhuma? Já tem um histórico muito de assaltos? Analise a segurança da região. Primeira coisa a se fazer. Como é a vizinhança? Uma vizinhança mais tranquila? É uma vizinhança agitada? Eu falo sempre assim, vá conhecer o terreno, mas não vai no horário só. Vai de manhã, vai à tarde, vai à noite, vai entender como é. Porque tem gente que tem horror a barulho, que é realmente um lugar tranquilo. De repente você chega arruma um vizinho, pensa o resto da tua vida ali, né? Ou talvez por muitos anos você vai estar ali, é a tua casa, é o teu lugar de paz, de sossego, e você tem um vizinho que gosta de festejar, onde, sei lá, são jovens, né? E gostam de festejar aí de segunda a segunda. Então, é importante conhecer a vizinhança na hora que você estiver comprando o terreno, tá? Ver se aquilo ali condiz com os teus hábitos também, né? Com a tua realidade, com aquilo que vocês prezam, tá bom? Comércio, quando eu falo em comércio, aqui a gente está falando casas noturnas, salão de eventos e bares, por quê? Porque é a mesma coisa do vizinho. Barulhos, casas noturnas, elas
duram, né, as festas aí até altas horas, e isso provavelmente vai trazer um incômodo, né, para você. Salão de festas, bares, mesma coisa, tá? Dá essa analisada geral aí no entorno. Qual a estrutura dos serviços também é um ponto bastante importante. Às vezes você está comprando, você quer ter facilidade em ter um mercadinho perto, ter uma farmácia próximo, um hospital também perto, até dependendo das suas necessidades, né? Às vezes você necessita que tenha um hospital perto, alguém da tua casa precisa, às vezes, ter essa facilidade, né, em chegar no hospital. E simplesmente se pega um lote ali que tem difícil acesso, fica distante. Então, analisa o que tem no entorno dele, o que você tem ali perto de serviços, tá? Como que você vai ser servido, né, de comércios, tá bom? E analisar também o potencial de crescimento. Isso você pode até conversar com o próprio corretor de imóveis, porque isso aí vai levar a uma valorização do imóvel. Às vezes você não está comprando o terreno ali, você pretende construir sua casa e ficar o resto da vida, mas às vezes você está fazendo para investimento, é importante, né? Já saber ali o que te espera, tá bom? Então, passamos aqui para o terceiro ponto, que é o tipo de solo. Gente, o tipo de solo é algo assim que eu falo que a gente não tem visão de raio-x, né? A gente não consegue saber o que tem embaixo do solo. O ideal é que se faça uma sondagem de solo, mas você não vai fazer uma sondagem de solo para comprar o lote, tá? Porque ela tem um custo e, obviamente, você não vai fazer esse desembolso sem ter certeza que aquele lote, que você vai ficar com aquele lote. O tipo de solo, ele vai interferir bastante no tipo de fundação que vai ser usado para sua casa de EPS, tá? Então, aqui eu falo um pouquinho sobre os tipos de solo, mas eu estou sendo um pouco até mais técnica, né, para que vocês realmente entendam como que essa escolha aí do terreno e do solo. Mas o importante, aonde eu quero chegar é o seguinte, quando a gente tem um solo bom, tá? Um solo ali realmente firme, a gente tem uma fundação muito mais leve. Claro que isso aí vai ser trabalhado também de acordo com o projeto arquitetônico e com a topografia do terreno, tá? Não é sozinho. O tipo de solo, a sondagem, né? Depois quando a gente vai fazer o projeto, tanto arquitetônico como estrutural, ele vai ser trabalhado juntamente com a topografia do lote. E no estrutural, que é onde vai ser definido o tipo de fundação usado para a tua casa, ele vai ser trabalhado de acordo com o tipo de solo, com o arquitetônico e com o topográfico, tá? Isso tudo vai influenciar. Mas, no geral, um solo ruim, um solo às vezes que tem ali água embaixo ou que é uma pissarra, pode encarecer esse projeto, essa obra, essa construção da tua casa de EPS, tá? Às vezes é necessário trabalhar ali com uma fundação mais profunda. Hoje a gente tem trabalhado a maioria das obras de EPS na fundação radier, né? Obras de terra ou 2 pavimentos sobrado. Mas quando a gente tem um solo ruim, a gente não consegue. Então é necessário que trabalhe ali com... O que é o radier primeiro, né? O radier é uma lajona, uma laje. Ela é superficial mesmo, ela fica por cima da terra. A gente não precisa fazer buracos, furar brocas. E isso torna a obra mais rápida, tem uma velocidade muito maior e com custo reduzido. Você vai economizar, né, em toda aquela ferragem que vai ali embaixo da terra e concreto. Enfim, mão de obra, tá? E tempo, que é dinheiro em obra, né? Tempo em obra sempre é dinheiro. Então, quando a gente não tem essa situação tão boa no lote, acaba-se que o engenheiro precisa fazer um reforço e isso vai ter custo, tá? Vai trabalhar com uma fundação diferente e isso vai acabar encarecendo. E isso tudo vai aumentando o custo da obra, né? Que a gente hoje trabalha aí realmente para reduzir custos nas obras de EPS, é um dos pontos chaves, né, que a gente fala. E quando a gente por isso essa situação do solo, ela é super importante na hora da construção da casa de EPS. Como que vocês podem saber como esse solo? Não tem muito o que fazer a não ser olhar a superfície, né,
ver como que tá aquela superfície, conversar com o vizinho, tá? Tirar a dúvida com o vizinho, perguntar que tipo de fundação que você usou na sua casa. Foi fundação profunda? Foi uma fundação radier? Que, né, você tem a sondagem de solo, às vezes o vizinho ali já tem a sondagem de solo. É buscar informação mesmo, ver se não está passando nenhum córrego próximo dali, se tem lençol freático. Então, são coisinhas que você consegue minimizar, tá bom? Não tem como ter certeza, mas você consegue minimizar. Outra situação super importante, ó, que eu até pontuei aqui, é lotes em aterro. Evite lotes que tenham sido aterrados, porque a gente não sabe quanto de terra foi colocado ali. E para que a gente encontre um solo firme, às vezes é necessário também aí uma fundação profunda, né, com estacas, tá bom? Então, evite esse tipo de terreno, tá? Sobre tipo de solo, então, é isso. Vamos passar aí para o próximo ponto que tem que ser analisado no momento dessa compra do terreno. Topografia. Então, aqui é super importante, tá? Quando a gente fala em melhor terreno para a construção da casa de EPS, o melhor terreno é o terreno plano. Quando eu falo em custo, tá? É onde a gente vai encontrar o menor custo. Por quê? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de terreno. O plano, que ele está no mesmo nível ali da rua, tá? Então, vamos pensar que ele está retinho aqui. Melhor situação, como eu já disse, não existe um custo com corte, a gente vai precisar usar máquina para cortar o terreno, ou aterrar, ou muros de contenção para segurar aterros, porque não vai ter o aterro. Então, é um terreno ali que, se você precisar ter alguma movimentação, nivelamento, é muito pouco. E com certeza o custo disso é muito mais baixo do que, não tem nem comparação, do que com o declive, tá bom? Então é um terreno firme, desde, claro, lembrando a situação anterior, né, da sondagem de solo. Às vezes você fala, putz, o terreno tá planinho, legal, nossa, o solo deve ser bom. Tive um cliente que caiu nessa, terreno plano, coisa linda. E quando foi ver, tinha lençol freático embaixo, né? Tinha água, tinha bastante água, foi necessário brocas super profundas, inclusive, e assim, elevou muito o valor do projeto. Mas aí, ele estava na praia também, né? Tinha o mar próximo, não tinha muito para onde correr, tá? Bom, então, no terreno plano, é isso, nossa melhor situação, onde você vai ter, sem dúvida nenhuma, ali um menor custo. O terreno em aclive, ele tá fazendo assim, né? A rua tá aqui e ele tá subindo, então, ele tá com uma inclinação no nível mais alto do que a rua, tá? Esse é um nível, a gente fala que é um nível médio do terreno, né? Que é um nível, a gente fala que é uma situação intermediária em que está entre ali o plano e o declive, né, em questão de custo. Ele tem um custo intermediário, mas ainda assim, nessa situação, é necessário que se tenha cortes. E quando a gente, porque pensa o seguinte, esse terreno ele está assim, né, você vai precisar inserir a casa aqui. Então, em algum momento, você vai ter que fazer um platô para essa casa, para sentar a casa. Então, você vai ter que cortar esse terreno. Na hora que você cortar, você vai estar tirando ele da situação natural dele, essa terra ela tende a descer aqui de cima. Então, vai ser necessário em algum momento, sim, ali, que seja feito muros de contenção, muros de arrimo. Muros de arrimo eleva o custo, tem um custo bem considerável dentro de uma obra, tá? Então, acontece que vai encarecer o teu projeto também. Mas ele tem outras vantagens, como vista, né? É possível ter uma vista muito bacana dentro de um terreno com aclive, ele tem uma melhor vazão de esgoto, então ele tem as suas vantagens também. Mas aqui pensando na situação casa de EPS, custo, né, que é das grandes coisas que a gente busca aqui, a redução, então essa é uma situação ainda que perde para o terreno plano. Passando para o declive,
a gente está falando a rua tá aqui, de um terreno, desculpa, a rua tá aqui, de um terreno que desce, né, onde ele tem uma caída em relação ao nível da rua, tá? Ele tá mais abaixo, e essa é a pior situação possível, tá? Essa é a pior situação para uma casa de GPS. Ali, em algum momento, vai ter que ser necessário ou uma fundação diferente, ali, um caixão perdido para aproveitar aquela declividade, por exemplo, tá? Ou aterro, e quando a gente aterra, às vezes tem a necessidade de ter, dependendo do tamanho do aterro, de ter a fundação mais profunda também. Então, é fato, terreno plano é a melhor situação, tá bom? Se atenta, porque olha, eu tenho clientes que falam assim, putz, Bruna, mas tá muito mais barato aquele terreno com declive, muito mais barato, tá assim, coisa de 50 mil reais de diferença, né, na compra, do que o terreno plano que tem ali dentro também, no mesmo condomínio. Então, acho que eu vou optar pelo declive. Eu tenho uma cliente, que a gente até foi finalizado agora o muro dela, né, para início da obra, e foi necessário fazer um muro de contenção. E nessa brincadeira, o terreno dela tinha uns 6 metros de declive. Nessa brincadeira, ela gastou 150 mil reais, tá? Entre material de muro de contenção, mão de obra, terraplanagem, os gastos a mais que ela teve para fazer a casa dela de GPS. Então, olha que situação onerosa, né? Olha que custo que, com certeza, aqueles 50 mil não, né, ia sobrar 100 ainda daquela brincadeira. Mas a falta de informação no momento da compra levou ela, né, a cair nessa sinuca de bico aí. Então, a ideia de ter um profissional te acompanhando é muito importante por isso. Mas quando não se tem, você tendo essa noção básica aqui, você já vai estar em outro patamar, tá? Bom, passando agora para a infraestrutura. Então, se atente à infraestrutura. O que chega lá de serviço? Água, esgoto, luz, gás encanado, telefonia, internet, coleta de lixo. Tudo isso tem que ser analisado. Quando é condomínio fechado, às vezes não... tem um condomínio que não chega a internet a cabo. Só tem aquelas via rádios. Então, já vi várias situações em locais de chácaras, né? Então, assim, é complicado. A gente que hoje em dia, né, home office, depende da internet para trabalhar e isso acaba atrapalhando a vida normal da pessoa, né? Então, se atenta, busca essas informações também quando você estiver fazendo a pesquisa do lote, né? Se atenta a tudo. Legislação, que é a parte burocrática, né? Então, aqui a gente está falando de consultar realmente as restrições, né, que aquele lote tem, seja ele em loteamento aberto ou condomínio fechado. Normalmente, quando é condomínio fechado, é mais fácil, né? Você já pede para o condomínio a legislação ali, as regrinhas, né, construtivas e as restrições, né? Ele já tem esse documento formalizado. E ali você vai ver quais são os recursos que você precisa ter dentro do teu terreno. Tem, às vezes, ó, para você ter uma ideia, vou fazer um adendo aqui, ó. Eu tenho um cliente que ele comprou um terreno super bom, um condomínio fechado, bacanérrimo. E no momento de projetar, ele já chegou com o terreno comprado, nós vimos que o recuo frontal ali era muito grande. E o jeito que o formato do lote fez ele perder as duas frentes, né? As duas frentes, a gente fala que é lote de esquina, né? Então, ela tá com frente para essa rua e para essa. A gente teve que dar o mesmo recuo que dá na frente, teve que dar nessa frente aqui também. Sobrou um espacinho aqui para ele construir. Fora esses recuos, a gente ainda tem que fazer um ângulo é norma, tá? Do condomínio. Um raio ali que você não pode construir dentro desse raio. No resumo da ópera, sobrou pouquíssimo terreno para ele construir, tá? Então, o que parecia super bom, né? Um terreno plano também, acabou se tornando ali, ficou só um espacinho. Ele queria fazer uma casa térrea, ainda se fosse sobrado, a gente, né, subia a casa,
Ok, mas não, ele queria ter a casa terra, queria ter naquela lateral a piscina, área de lazer, e não foi possível. Não foi possível, tá? Então, fica de olho aí nos recursos, o que precisa recuar, onde você está perdendo, né? Você não pode ter construção ali, tá? Você não pode construir suas paredes, você não pode construir a piscina, invadir esse recurso. Você vai poder ter seu jardim ali, mas não a construção, tá? Isso vai acontecer na frente, vai acontecer nas laterais também, pode ter recuo de fundos também, tá? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura da construção, isso tudo são dados que vai ser fornecido aí normalmente pelo município. No município já existe, todo município tem a sua lei de zoneamento, onde eles já têm determinado, né, esses números, tá? Então, analisa cada um deles. A área de proteção ambiental também é importante, porque às vezes você tem árvores ali que não podem ser mexidos, né? Isso vai te gerar um certo trabalho, né, para conseguir remover autorizações e tudo mais. Então, dá uma analisadona ali, ó, geral na legislação, ok? Passando aí para o próximo ponto, a posição solar. Gente, incidência, às vezes a gente nem se atenta a isso, né? Mas isso interfere, inclusive, na valorização do imóvel, né? Um imóvel, quando ele é construído da forma correta, ali, com a posição, aproveitando essa posição do sol, ele tem maior valorização. Então, o momento do projeto, a gente costuma trabalhar ali de acordo com a posição do sol também. A gente costuma deixar, por exemplo, os quartos onde pega o solzinho da manhã, né? A gente fala que o sol da manhã ele esteriliza, né, o quarto, já a cozinha, os cômodos de serviço, eles podem ficar virados ali para o sol da tarde, né? Isso não atrapalha. Já no quarto, o sol da tarde vai tornar esse quarto mais quente no final do dia, já vai ter um desconforto térmico. É claro que as casas de PS, elas têm a vantagem do conforto térmico, tá? Então, isso dá uma amenizada na situação. Mas, ainda assim, é importante se atentar, porque quanto mais conforto, gente, muito melhor, né? O EPS, ele veio para que a gente aproveite ao máximo dele. Então, vamos usar a forma correta, né? Aqui é importante falar sobre essa questão de verificar se tem algum prédio vizinho que está bloqueando ali o sol que entra na tua casa, né? Principalmente esse solzinho da manhã. Então, se atenta a isso. É algo simples, né, de ver e com certeza vai trazer benefícios aí para o teu projeto, para a tua casa e para a tua vida, né? É o teu dia a dia ali dentro dessa casa. E por último, documentação. Então, pontos simples que podem ser, só por uma simples documentação vocês conseguem descobrir. Tá ali, o corretor está te atendendo, pergunta sobre o registro, se for loteamento, ele condomínio fechado, as licenças e aprovação de projeto final, pede a matrícula do imóvel, veja como é que está a situação da matrícula do imóvel, tá? Analisa tudo, analisa item por item. Qualquer coisinha que você deixa passar pode te gerar um problema lá na frente, tá? Então, finalizando aqui todos os pontos que eu precisava falar com vocês, explicar aí para vocês nesse primeiro passo, né, da construção da tua casa, antes de tudo, antes de entrar realmente na obra, vocês precisam, né, ter esse direcionamento aí no momento da compra do terreno. Se você já tem o terreno, não se preocupa. A gente vai passar na próxima aula, né? Eu vou estar explicando para vocês aí sobre os projetos, a escolha do profissional no momento do projeto. Ele vai te ajudar, mesmo que você já tenha um daqueles terrenos que seja mais oneroso, né? Ele, sem dúvida, ele vai estar ali para trazer uma solução para você e eu vou te explicar como que funciona esse processo com o profissional, tá bom? Por hoje é isso e eu espero vocês na próxima aula. Espero que tenham anotado tudo. Esse vídeo vai ficar disponível aí durante essa semana. Pode rever quantas vezes quiser. Anota realmente e para quando você precisar, né, tiver nesse momento da compra, você já ter toda essa clareza aí, com certeza você vai tirar vai ter uma situação muito mais proveitosa aí
no teu terreno, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula. Um abraço!